Olá, beleza? Boa tarde a todos. Tudo bem? Boa sorte. Satisfação estar com todos vocês essa tarde. Meu nome é Sandro Bezerra, sou Managing Director da Agile One no Brasil. Nós somos um provedor atuante na gestão de risco de fornecedores. E o tema que a gente vai trabalhar hoje é check-up inteligente de fornecedores. Com certeza, no final agora desses 30 minutos, a gente vai poder refletir, se não na vida dos fornecedores, como que está a nossa vida em relação a check-up. Por que não, né? Então a gente vai fazer um pouco da analogia. E você que está aqui no canal 12, levanta a mão, quem nos últimos 12 meses fez check-up médico? Vida pessoal. Quem foi ao médico? Que bom, percentual ótimo aqui. Quando nós pensamos no nosso check-up da vida pessoal, check-up médico, é muito importante, é comum que a gente observe aonde eu vou fazer esse check-up, se esse check-up hoje tem hospitais, tem clínicas especializadas que a gente chega 6 horas da manhã, sai meio-dia e a gente consegue fazer toda a nossa trilha de diagnóstico que o nosso médico recomendou em 4 horas. Hoje as clínicas de exame oferecem exames em casa, por exemplo. Então eles oferecem para visitar nossas casas. Tem os exames que a gente separa ao longo de um mês inteiro. Então, um dia eu vou fazer meu exame laboratorial, o outro de imagem. Enfim, existem diversas maneiras de a gente definir onde a gente vai cumprir e vai fazer esse exame, esse diagnóstico da nossa vida pessoal, do nosso exame médico. Um outro item muito importante é o que tipo de exame que eu vou considerar. Isso vem do nosso médico. Então, vou fazer só laboratorial. Esse exame vai ter exame de imagem. Como que vai ser essa avaliação? Um outro item muito importante, qual que é o propósito? Eu estou fazendo esse exame por pura prevenção ou porque, enfim, durante a minha avaliação me senti mal ou a avaliação médica tem alguma tendência que precisa ser pesquisada, precisa ser avaliada? E, por fim, quando que eu vou fazer esse diagnóstico médico? Deu 1 ano e agora eu sou disciplinado, todos os anos eu faço, ou nos últimos 3 anos eu nunca fiz esse exame e estou voltando no meu médico. Então, a gente vai perceber que muito dessa relação que nós temos na nossa vida pessoal sobre check-up médico, a gente vai encontrar numa analogia com os nossos fornecedores. E ainda ficando, quando a gente recebe esse exame, né, essa composição desse check-up que nós fizemos, os relatórios, existem pelo menos 4 erros que a gente deveria observar, mas que todos nós, eu tenho certeza que o primeiro a gente comete, que é o efeito bula. Quem de nós, quando pega lá o relatório ou consulta lá no site, né, da nossa clínica que nós fizemos, ou da exame diagnóstico, não vai abrir e já vai querer ler, entender, e aquele momento da ansiedade vem vindo, e já não entendo o que está escrito ali, pelo, muitas vezes, excesso das informações que começam a ser geridas para nós. Uma outra situação que a gente tem que tomar cuidado é a falta da evidência documentada. Será que essa evidência, ou essa variação do meu exame começou agora? O meu exame laboratorial nos últimos 12 meses estava igual, semelhante? Esse aumento, seja lá o que for, desse diagnóstico, ele está ocorrendo a partir de quando? Desconfiança nos procedimentos técnicos. Existem muitos médicos que vão recomendar a gente a fazer esse exame em determinada clínica, em determinado laboratório, porque muitas vezes se perdeu a credibilidade daquele relatório, daquele diagnóstico, daquele prontuário. E, por fim, decisões tardias, que é um erro bastante comum. Muitas vezes a gente vai identificar um determinado problema que precisa ser corrigido, ou determinado desvio na nossa vida, e que a gente precisa corrigir imediatamente e nós não fizemos. Como que isso conversa com
e a gente transforma para ser um check-up inteligente e aí fazendo a conversão para essa abordagem sobre os fornecedores. O que diferencia um check-up ser ou não inteligente? Fazendo analogia com os fornecedores. Quando a gente pega essa nossa estrutura da nossa vida pessoal e leva para a nossa vida com os fornecedores, há muitas semelhanças. E 6 destaques que eu quero trazer aqui para todos vocês. Os dados, um item muito importante que faz esse check-up, e agora já no check-up de fornecedores ser inteligente, é ter dados integrados e atualizados. Então essas fontes, elas são acessíveis, estão públicas, elas podem ser checadas. Essas pesquisas muitas vezes de nicho, existem clientes que estão focadas em nichos muito especiais e que demandam tipos de pesquisas também diferenciadas. E principalmente como que é o histórico comportamental desse fornecedor na trilha, muitas vezes com outros clientes, que dificilmente as abordagens conseguem trazer tradicionais hoje em dia. Essas verificações precisam ser periódicas. Por quê? Porque as varreduras podem trazer desvios que, de repente, nesses primeiros 3 meses, chamou atenção em relação a risco, chamou atenção em relação a algum desvio comportamental deste fornecedor, e depois de 3 meses, 6 meses, ele voltou novamente a uma esfera daquilo que a gente considera regular, uma esfera aprovável diante da métrica que a gente vai seguir. Um terceiro item muito importante durante um processo de checagem documental ou checagem de fornecedores é ter um prontuário ou relatórios auditáveis. Qual a certeza que nós temos de que aquele diagnóstico veio de fontes seguras e veio de fontes que nós podemos, num processo de auditoria, ter certa trajetória de que não houve manipulação daquele dado? Um quarto item muito importante e que a gente observa na nossa trajetória desse check-up é a importância da vinculação daquele resultado que nós tivemos com alguma ação. Então, naquela composição do erro da decisão tardia, muitas empresas começam a ter os diagnósticos da perspectiva desse fornecedor, percebem que esse fornecedor já traz indicadores que devem ser chamados à atenção e que devem ser conduzidos e monitorados, e muitas vezes deixam de tomar as decisões, sejam elas quais forem, mas de acompanhamento e monitoramento. Um quinto item muito importante para se observar a importância da inteligência é a transparência para os stakeholders, os tomadores de decisões, que muitas vezes podemos ser nós. Nem sempre o stakeholder é o número 1 da companhia. O stakeholder muitas vezes pode ser aquele usuário requisitante ou contratante e que tem a demanda urgente para a tomada de decisão. Então é importante que a informação correta chegue na maneira certa e na velocidade que se necessita. E por fim, um tema muito comum hoje em dia é ter automação, e aqui eu destaco com supervisão humana. E aqui eu já trago alguns indicadores da palavra inteligente. A gente está diante do cenário da inteligência artificial e a gente precisa observar o lugar necessário da inteligência humana. E aqui vem a importante atuação de que conectar essa automação, obviamente para a escala, para aproveitar e otimizar toda a escala possível, mas mesmo assim trazer as exceções ou trazer o aprendizado e a intervenção humana nesse processo. Por quê? Porque o negócio da sua organização, muitas vezes, ele se modifica no tempo, muitas vezes ele pode trazer características muito específicas que, se tratada de uma maneira universal, simplesmente binária, que se espera dos processos de automação, possam trazer problemas. Dito isso, o que a gente gosta, e eu aqui trago os detratores. Da mesma maneira como a gente vai fazer um check-up médico, e agora fizemos esse check-up de fornecedores, que cuidados nós devemos ter quando nós passamos a conhecer esse fornecedor?
que foi submetido a esse nosso check-up. Um primeiro item que ele é importante que a gente tome atenção é evitar diagnósticos pontuais, ao invés do monitoramento contínuo. Natural, a primeira dúvida, uma das dúvidas que de uma maneira recorrente a gente observa, devo repetir esse check-up, que daqui a pouco vocês darão nomes para ele nas suas trilhas, uma vez ao ano, todos os meses, em qual período que eu devo fazer essa repetição desse check-up? É importante saber que eventos isolados de monitoramento muitas vezes podem nos levar a risco de interpretação dessas informações. Então temos que tomar cuidado e muitas vezes ele se torna um detrator, ele joga contra o teu processo de monitoramento. Um outro detrator que a gente precisa evitar durante um check-up de fornecedores é usar o tempo em nosso favor. Quando a gente perde o tempo da escala dos processos, a gente é levado às decisões do lado de compras puramente por custo ou relação ou relacionamento. Que cada vez as empresas têm seus processos de compliance, têm seus processos de negócio, e quando se executa os processos de check-up no tempo correto, você tem a oportunidade de ter uma tomada de decisão historicamente por preço, mas também pelo comportamento e a resposta que esse fornecedor tem trazido a esse processo dos resultados de check-up. Um terceiro item que precisa e é importante que seja evitado é a dependência de múltiplos provedores em silos. Ainda as organizações, por uma questão da decisão e dos movimentos dos tempos, utilizam para esse check-up diferentes provedores de soluções que não têm integração entre si. Então, muitas vezes ou a organização está fazendo o seu monitoramento trabalhista num lugar, o seu processo de homologação e qualificação em outra plataforma e lugar, o seu processo de avaliação de desempenho em outro lugar, e essas informações estão dispersas ou estão distribuídas sem qualquer integração dentro da companhia. Isso prejudica o processo de check-up. E por fim, uma baixa maturidade no uso de dados preditivos. O que isso significa? De que este check-up não será inteligente se nós não aproveitarmos o comportamento que esse fornecedor, por exemplo, um fornecedor típico, que a gente costuma utilizar em apresentações de facilities, porque ele é comum praticamente a todas as organizações. Se eu sei o comportamento desse fornecedor em determinado segmento ou indústria, por que não trazer esse dado que é rico e eu já colocar em perspectiva preditiva sobre a decisão que eu vou ter sobre esse fornecedor, trazendo ele para a minha organização ou para a sua organização. Então, a partir do momento que a gente observa esses dados e começa a trabalhar ele antecipando o resultado, a gente vai ter o melhor benefício e transformar esse check-up de fornecedores realmente num check-up inteligente. Tecnicamente falando, e agora entrando em minúcias e em detalhes, como que nós entendemos que esse check-up ele pode ser distribuído nas organizações? A gente costuma classificar com pelo menos alguns atributos que são importantes. As fontes precisam ser confiáveis, precisa ter periodicidade nesse processo. Esses check-ups estarão distribuídos por score de maior ou menor importância, com seus pesos relativos, e, obviamente, a certeza de que aquele diagnóstico ou aquela informação gerada, ela está correta. Então, nesse sentido, e eu tenho certeza que nas diversas organizações se faz uso desse tipo de check-up, nosso entendimento e o entendimento da Agile One é que ele vai se tornar inteligente se essas etapas, na sua totalidade, se conversarem. Então você pode ter check-ups simples, geralmente aplicáveis num processo de pré-cadastro ou qualificação de fornecedores,
onde serão dados quase que laboratoriais, mais simplórios, como exame de sangue na vida pessoal, e simplesmente eu só quero ver uma checagem simples da minha abordagem, para saber se eu estou tomando a decisão correta sobre esse fornecedor. E na medida que a maturidade de relacionamento com esse fornecedor, frente à longevidade ou frente ao custo envolvido, a gente vem trazendo esse fornecedor para dentro da nossa organização, para dentro da sua organização, com as aplicações desses check-ups mais robustos, que podem ser check-ups financeiros, que geralmente ele ocorre a partir, muitas empresas aplicam para o todo ou aplicam para a sua camada mais estratégica de spending, check-ups operacionais que vão olhar a capacidade dessa empresa cumprir tecnicamente com seus compromissos, e por isso se pede ISO, por isso se pede avaliação técnica de desempenho, e entender esses requisitos ele é fundamental para o uso do dia a dia. Existem os check-ups que nós chamamos de conformidade de comportamento, do que o mercado chama de trabalhista, mobilização EHS, cuja perspectiva é acompanhar fornecedores que engajam pessoas ou que têm pessoas envolvidas no relacionamento da prestação de serviços. E aí é clássico e todos sabem de que esse risco ele precisa ser acompanhado e ser monitorado. Existe o check-up reputacional, que é aquele que vai observar o comportamento não apenas da empresa, mas os seus stakeholders, sócios, e o comportamento frente a outros indicadores globais, né, como trabalho escravo, ou envolvimento em lavagem de dinheiro, ou algum envolvimento com mídia negativa, que teve alguma repercussão. Quem aqui, durante essas últimas 2 semanas, não passou a ter interesse sobre uma determinada empresa grandiosíssima no ramo de resíduos e que, obviamente, gerou um ponto de atenção e escândalo aqui no Brasil? Naturalmente, e nós, como provedores de gestão desse check-up, recebemos solicitações de nossos clientes para saber qual o histórico comportamental desses fornecedores em alguma dessas trilhas que estão sobre esse monitoramento de check-up. Por quê? Porque isso vai ser devolvido em inteligência de tomada de decisão. E por fim, o que nós chamamos de check-up completo, aquele que você, na vida pessoal, talvez vai passar 4 horas, 5 horas no hospital ou naquela clínica, e que ao final vai sair com um resultado completo de toda a varredura possível sobre a perspectiva do comportamento desse fornecedor. Como que isso responde... como que isso responde no nosso... vamos lá? Como que isso se consolida e é muito importante para que nós tenhamos a execução correta. Ter a distribuição do que nós mostramos e do que eu acabei de mostrar agora, tipicamente vocês vão se reconhecer nas trilhas que rodam nas suas organizações, através de algum provedor, mas muito importante, e não está à toa essa imagem de fundo, é que é importante aplicar a compreensão do risco. Nós estamos, obviamente, na era da informação, na era onde esse dado está cada vez mais veloz, no volume de informações que nós geramos todos os dias, e isso não é diferente sobre a perspectiva do fornecedor. E quando nós estamos observando esse fornecedor nesse check-up, é importante ter robustez e ter parceiros que olhem com cuidado esse diagnóstico. E para que isso aconteça, essas trilhas anteriores daqueles check-ups que nós observamos, é importante entender como que esse risco ele pode ser identificado, qual o impacto que determinado risco, se não monitorado, pode causar para a companhia, qual é a tendência desse evento ocorrer na organização, por que se recolhe ASO, NRs, ou eu faço checagem se o CNPJ está ativo ou não, coisas tão simples, mas por que eu faço isso?
Por que a sua organização tem interesse nisso? Que ações preventivas, quando se observa o erro, quando se observa o desvio, precisam ser tomadas ou podem ser tomadas? Se não forem tomadas, que plano B que a organização tem? E por fim, quem são os responsáveis para tratar, receber e cuidar dessa informação na sua organização? Então, a nossa compreensão é de que para cada trilha é possível, e a Agile One diligentemente busca fazer isso, é compreender a aplicação do risco para que aquele indicador que chega até a tua organização chegue da maneira mais fácil de ser observada, para que não tenha o quê? A decisão tardia. Aquela imagem que a gente está vendo dessa embarcação é porque dos setores de enorme risco e enorme atenção ao processo de check-up é a indústria hoje de óleo e gás no Brasil. Então, para nós aqui, é importante trazer um pouco dessa imagem, dessa reflexão e da importância que se tem quando se observa esse tipo de check-up. Que resultados estamos tendo, ou a sua organização tem tido, quando se utiliza desse check-up inteligente? Que a gente destaca 4 reais exemplos, e se há dúvida da necessidade de ter processos inteligentes e integráveis, aqui está. Nós temos um cliente desse setor de óleo e gás que costumeiramente, pelo seu relacionamento de serviços, recebia multas da ordem de $200 mil por apresentar um check-up errado, por apresentar um diagnóstico de não conformidade da sua rede de fornecedores. E a partir do momento que nós passamos a integrar e a participar do seu processo, essas multas e essas penalidades foram completamente encerradas, e desde então isso se transformou em saving, em aplicações de negócio que podem ser utilizadas agora esse dinheiro para qualquer evento necessário para a maturidade da rede de fornecedores. Um outro exemplo importante é, ao aplicar uma empresa da área de seguros, cliente da Agile One deixou de ter a necessidade de fazer provisionamento trabalhista, da ordem de R$6 milhões que estavam em balanço, que automaticamente vai para a conta, e todos talvez não sabem tecnicamente, mas é um alívio de conforto que a companhia tem em termos de balanço, em termos de contribuição, que, obviamente, a área de procurement pode ser o vetor de valor para essas ações. Um outro cliente bastante importante, que ao conduzir esse check-up contínuo na área de mineração, conseguiu fazer uma desmobilização da ordem de quase 1.000 pessoas, sem qualquer resquício em termos de exposição ou reclamação trabalhista naquele período. E por fim, uma organização que tem uma base produtiva de quase 50 pontos espalhados no país, ter o seu processo de auditoria plenamente aprovado. Veja, a gente está falando de áreas distintas de compras, mas que quando a área de procurement passa a ser o elo e a ser o vetor principal do controle, do check-up dessa saúde desse fornecedor, passa a trazer uma relevância importante para a sua atividade e para a sua atuação. A consolidação e o mapa para transformar esse processo de check-up inteligente de fornecedores e a consolidação para a Agile One é o que a gente pode observar agora. Ou seja, desde a cadeia da gestão de fornecedores, passando pelo gerenciamento do contrato, o gerenciamento de terceiro com viés trabalhista, riscos, compliance, saúde e segurança do trabalho, indo à gestão de documentos, financeiro, a avaliação de desempenho, auditoria, rastreabilidade, até o mapa de inovação. O mapa de inovação significa, ok, o gol foi feito, mas tem a próxima partida. O que a gente vai fazer juntos? O que a gente vai fazer diferente? É esse o mapa que nós entendemos
que torna o processo de check-up de fornecedores inteligente. E é isso que a gente vai ver agora, são 4 minutos no total, que eu vou, obviamente, conduzir aqui um pouco da leitura, de como, em termos de plataforma e solução, a Agile One oferece esse tipo de consulta. Então a gente consegue, a partir do monitoramento de um fornecedor, entender se ele, nas diversas perspectivas, está aprovado ou não, ter acesso e controle a todo o perfil cadastral, falando daquele pré-cadastro, daquele item 1 do check-up, entender a distribuição que esse fornecedor tem na organização, e a partir disso a gente consegue as categorizações e as gestões das categorias de acordo com aquela aplicação de check-up que nos interessa. A partir disso, o Drive SRM consegue gerenciar cada trilha de uma maneira interdependente e que a gente consiga, na linha do requisito, ter a visibilidade completa dessa troca de requisitos que estão sendo checados e monitorados pela nossa operação. O histórico fica completamente disponível para as áreas de interesse da organização, para a qualquer momento fazer uso. Lembra daqueles processos de auditoria? Porque aqui a gente consegue mostrar, aqui você consegue seguir e saber toda a rota de quem apresentou, de quem aprovou e de quando esse evento necessariamente precisa ser novamente apresentado. E aqui a visão do fornecedor, para mostrar quão simples e quão direto é para o fornecedor, que é importante apresentar o seu documento ou ter o seu documento automaticamente consultado pela nossa operação. Sim, precisa ser um evento e precisa ser uma solução que torne a vida do fornecedor mais fácil. Se aquele check-up ele pode ser reduzido, mas para o mesmo diagnóstico, para a mesma robustez, assim precisa ser. Então, nessa mesma maneira, para nós não basta só ter sistema, como que a gente leva tudo isso para a informação, para uso do stakeholder? A gente entende que a solução precisa permitir, numa rápida visualização e no score de pontuação, se deve ou não utilizar esse fornecedor diante da tua categorização. Então, a Agile One, através do Drive, consegue, através da interação desses indicadores, do conjunto desse trabalho, trazer a inteligência necessária para que você tenha o detalhamento necessário, seja ele financeiro, seja a conjunção financeira comportamental, seja comportamental, aspectos legais, Serasa ou indicadores que façam sentido para a sua organização, para que ao final ou no fim você tenha a competência para fazer uma tomada de decisão ágil e obviamente dentro do índice de robustez que é necessário. Aqui são exemplos de possibilidades, e mais do que imagem, é muito mais para mexer um pouco na comparação daquele relatório, daquele diagnóstico na nossa vida pessoal e que as empresas e as áreas de interesse podem ter sob a perspectiva do seu fornecedor. E nesse sentido, volto para aquela comparação. O que considerar quando se faz um check-up inteligente de fornecedores? É onde você vai fazer. Da mesma maneira, na nossa vida pessoal médica, isso é importante. Eu vou fazer através de plataformas de SRM especializadas, que incluem serviços e soluções completas, ou eu vou fazer em processos distintos. Essas trilhas que eu vou utilizar e dados, eles provêm de fontes confiáveis. O que monitorar? Importantíssimo, lembre daquela rede desde o simples até o completo. Na medida em que você tem maior ou menor maturidade de relacionamento com o fornecedor, é importante saber o que você, ou que essa sua empresa parceira está monitorando na perspectiva do risco ou na perspectiva do desempenho. Qual o propósito? Por que eu estou definindo aquelas trilhas? Isso é importante que todos tenham a perspectiva.
se eu estou olhando de uma maneira preditiva, preventiva, ou se eu já estou atuando na mitigação e redução desse risco, se eu quero garantir conformidade, se eu quero garantir saving, qual que é o propósito da aplicação daquela gestão e daquele check-up que eu estou utilizando. E quando? A periodicidade ela também é um requisito importante. Se vou fazer anual, a cada 6 meses, e de que maneira que nós vamos interagir nesse relacionamento para alcançar esse check-up chamado e qualificado como inteligente. A Agile One é uma líder global em Workforce Management. Nós temos uma atuação em 43 países globalmente. As nossas soluções nós entendemos que são completas para a gestão de risco de fornecedores e terceiros, porque para a Agile One, o fornecedor é o centro do nosso universo. É um pouco diferente, né? Geralmente é o cliente o centro do universo. Para a Agile One, o fornecedor tem que ser o centro do nosso universo, porque a gente está apoiando vocês em procurement para alcançar o melhor resultado e para ter o melhor fornecedor dentro do conceito de check-up. São mais de 17 mil clientes no mundo. Aqui no Brasil temos 47 clientes. E agora 50, porque tem... Aqui é um spoiler do que está chegando. E como que é a nossa abordagem em termos de soluções? Para nós, esses são os clientes que nós atuamos aqui, todos no Brasil, tá? Os clientes no Brasil, as brands, são multi-indústrias, multi-segmentos, cada um com seu processo. Muitos utilizam alguns processos padrões, mas com elevado índice de customização. Isso aqui não está à toa. Isso aqui está para trazer a importância de entender quem é o teu fornecedor e qual a experiência e qual o legado que existe na condição de apoiar vocês no check-up que nós denominamos inteligente do fornecedor. Por fim, um pouco de brincadeira e de filosofia, eu deixo com vocês um mito de Ícaro e Dédalo. Não sou professor, mas adoro essa analogia. Para quem se recorda, Ícaro e Dédalo, Dédalo é o pai do Ícaro, eles foram presos na ilha de Creta, porque Dédalo foi acusado de traição pelo rei Mitos. Então eles estavam presos, Ícaro é filho de Dédalo, e qual é o pai que não quer libertar o seu filho? Né? Eu tenho um filho de 17 anos, se tivesse preso ou aprisionado, eu ia querer, de alguma maneira, ter algum plano de soltá-lo, e Dédalo fez isso. Dédalo, de uma maneira mágica, construiu asas para Ícaro, e essas asas tinham alguma característica. Eram de penas de animal, só que elas eram coladas nas costas de Ícaro com cera. E Dédalo, o pai instrutivo, falou para Ícaro: Ícaro, chegou o nosso momento, a gente aqui vai sair da ilha de Creta. Ele fez essas asas para Ícaro e fez para ele ia junto. Só que tem aqui uma dica, ou uma orientação, ou mais que orientação, uma direção para você. Como a cola dessas penas foram feitas de cera, voe com toda a sua força, vai com tudo, mas não chegue muito perto do sol, porque ela pode se derreter e você pode cair. E também, como elas são penas, e o tipo dessa pena, se você navegar e voar muito perto do mar, você pode correr o risco de molhar, ficar pesado e você também cair no mar, se afogar e morrer. Tudo bem, pai, eu vou junto. Saíram os dois, voando, começaram o voo. Ícaro começou naquela entusiasmo, ele viu que voava, viu que funcionava. Dédalo era inventor, Dédalo era conhecido como um gênio, então funcionou super bem.
Ícaro começou a voar e Dédalo se distanciar de Dédalo. Dédalo começou a ver Ícaro chegando e voando cada vez mais alto, indo. E o entusiasmo de Ícaro levou ele para voar até perto do Sol. Derreteu a cera. Ítalo perdeu as asas, caiu no mar, se afogou. Dédalo se salvou. Dédalo fugiu para a ilha de Sicília, diz a mitologia, e pendurou as asas dele. A moral da história de vocês, eu vou entregar a minha. A gente vive dias onde a gente precisa ter a invenção de Dédalo, nós precisamos ter a automação, a celeridade, a engenharia de Dédalo, para que a gente voe. Só que a gente precisa, de alguma maneira, buscar esse equilíbrio, que é de cada um de nós, as nossas organizações, para entender que essa inteligência que nós estamos procurando e precisamos procurar nas automações, nos IAs, em tudo que virá, que já veio e virá, ainda precisa da decisão de Ícaro para continuar no balanço dele. Então isso vai ser fundamental, eu tenho certeza, para nossa continuidade, para nossa eficiência, e eu acho que com certeza para o sucesso da nossa checagem de fornecedores, para o nosso check-up inteligente de fornecedores. Eu agradeço quem pôde acompanhar, quem pôde acompanhar esse processo, esses 30 minutos, 40 quase. Para quem tem interesse, aqui está o link da apresentação, pode tirar foto, está lá no Canva, pode copiar, pode levar para casa se houver qualquer interesse. E uma satisfação aqui estar com vocês, ótimo evento, que venham mais eventos da Live University aqui.